Olá a todas e a todos, eu sou Léo Carve e esse é o meu canal. Aqui eu busco alinhavar conhecimento com intenção. Espero que todo mundo esteja bem. Então, dando continuidade à série de vídeos referentes a arcanos maiores do tarot mitológico, hoje farei um vídeo a respeito da carta do mago, ok? Geralmente eu faço algumas leituras e, consequentemente, eu vou fazendo algumas considerações, tudo bem? Espero que vocês gostem dessas informações, as quais serão emitidas a partir de agora. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. No caso, compartilhamento de conteúdos, por que não? Bem, a carta do mago apresenta um jovem forte e esbelto, de cabelos pretos encaracolados, que se encontra em uma encruzilhada. Ele veste uma curta túnica branca e um manto de viagem vermelho. A sua mão esquerda aponta para o céu, enquanto com a direita ele aponta para uma pedra plana que está à sua frente, no centro da convergência das estradas. Consequentemente, sobre a pedra estão reunidos 4 objetos: um cálice, uma espada, uma vara flamejante e um caducel e um pentáculo. Atrás dele, um cenário árido com pedras marrons e cinzas, uma continuação do cenário apresentado na Carta do Louco. 2 ramificações da estrada desaparecem na distância rochosa. Aqui encontramos o deus Hermes, guia dos viajantes, patrono dos ladrões e dos mentirosos, soberano da magia e da adivinhação e promotor da boa sorte repentina e de mudanças. Ele é chamado de ultrapasseiro, entre aspas, por ser amigo e enganador. E, no entanto, ele é o mensageiro da confiança dos deuses e o guia das almas no submundo. Na mitologia grega, Hermes era filho de Zeus, rei dos deuses, e da misteriosa ninfa Maia, também chamada de Mãe da Noite. Portanto, ele é o filho tanto da luz espiritual como da escuridão primordial. E as suas cores, vermelho e preto, refletem a mistura das paixões terrenas e da claridade espiritual que fazem parte da sua natureza. Ainda bebê, Hermes engatinhou para fora do seu berço e roubou um rebanho de gado de seu irmão Apolo, o deus Sol. Para enganar Apolo, ele vestiu sandálias ao revés para que o deus, irado, procurasse o culpado na direção errada. Logo então, quando finalmente Apolo o confrontou para saber quem havia roubado seu gado, Hermes presenteou-o com uma lira que havia feito de carapaça de uma tartaruga. Hermes elogiou seu irmão com um discurso astuto, mas melífluo, dizendo que o presente era para honrar o seu maravilhoso dom musical. Apolo ficou tão orgulhoso que se esqueceu do gado e até presenteou Hermes com o dom da adivinhação. Consequentemente, Hermes tornou-se o mestre dos 4 elementos e posteriormente ensinou aos homens as habilidades da geomancia. Geomancia, no caso, é a adivinhação pela terra, a piromancia, que no caso a piromancia é a adivinhação utilizando o elemento fogo. Consequentemente, tem a hidromancia no caso já remetendo o elemento da água, ou seja, consequentemente a adivinhação através da água. E, consequentemente, a adivinhação pelo ar, que também é denominada aeromancia. Consequentemente, ele era sempre venerado em encruzilhadas, nas quais estátuas eram erigidas para honrá-lo e invocar sua bênção sobre os viajantes, os errantes e os sem-teto. Nesse caso, Hermes é lido como um guia. Isso significa que em algum lugar dentro de nós, não importa o quão perdidos ou confusos estejamos em algum momento da vida, temos os recursos da previsão muitas vezes ocultos da consciência, que podem intuir a direção e ser tomadas as escolhas a empreender. O mago nem sempre atende quando é chamado, pois Hermes é um deus astuto e brincalhão. Ele tem suas próprias ideias do que possa ser importante. Chega à noite, muitas vezes na forma de sonhos perturbadores ou à guisa de reunião com outra pessoa que se torna significativa como catalisadora da jornada. Ou então, ele consequentemente pode aparecer como uma pista repentina ou a descoberta do que temos à disposição mais do que um pensamento. O livro que, entre aspas, acidentalmente, fecha aspas, não nos cai das mãos, ou a ocasional visita de um amigo, qualquer situação pequena, como uma virada de destino, no caso, simbolicamente são obras do mago, o guia interior. O mago é o educador espiritual e protetor do louco.
Assim como no mito, o deus Hermes conseguiu costurar o feto Dionísio na coxa de Zeus, protegendo até o seu nascimento. Hermes, o mago, é o poder inconsciente a partir do qual cuida de nós, apesar de não podermos vê-lo, e que aparece por mágica nos momentos mais críticos e difíceis da vida, para oferecer orientação e sabedoria. Hermes não era um deus no qual fosse possível confiar para decisões comuns dos afazeres cotidianos. Ele podia trapacear e confundir, e muitas vezes suas orientações faziam homens e mulheres se perderem na noite ao longo de caminhos intricados e afastados, levando o viajante a lugares estranhos e frustrantes. Seguir o guia interior não significa sempre empreender em escolhas seguras para garantir bons resultados. Frequentemente eles são o oposto. Mas, como Hermes é o mestre dos 4 elementos, a sua sabedoria pode penetrar todas as fases da vida, a mente, a imaginação, o coração e o corpo. Sem ele não temos absolutamente nenhum recurso sequer, interiormente falando, e portanto acabaremos sempre confiando na orientação de outras pessoas destinadas a viajar como gado nas mesmas trilhas desgastadas como todos fazem. O louco encontra o mago somente após ter enfrentado o precipício, pois as visitações do guia interior não ocorrem quando nos escondemos na segurança da caverna maternal. No sentido divinatório, Hermes, o mago, aponta para dons e habilidades criativas que ainda não se manifestaram. Ele pode aparecer como uma onda de energia e uma intuição de excitantes oportunidades novas. Bem, aqui no caso eu fiz a leitura da carta do mago, o arquétipo do mago, E assim, é muito interessante porque diversas cartas de diversos decks de tarot diferentes, o mago ele tem essa tendência a trazer de uma forma mais explícita, seja através de algum objeto, algum outro elemento simbólico na carta, os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e espírito, Espírito, no caso, como 5º elemento, que na minha opinião pessoal, o despertar embrionário, para que, consequentemente, tudo possa se externalizar, porque tudo, basicamente, parte do pensamento. Você pensa, consequentemente, você materializa, Ou seja, tudo nasce ali de um desejo. E é muito interessante porque, assim, o mago, muitas vezes, trazendo para um aspecto mais palpável, muitas vezes nós temos as ferramentas que, consequentemente, podem nos possibilitar mudar a nossa realidade, fazer com que nós mesmos, nós mesmas tenhamos a possibilidade de sermos pessoas autônomas e agentes da mudança que nós tanto procuramos. Porém, é muito mais fácil terceirizarmos a responsabilidade de mudança, consequentemente, para outra pessoa, porque é mais cômodo e tira daquela existência, daquela individualidade daquela pessoa, a responsabilidade, o fardo, a dor e todas as outras camadas dos problemas que aquela pessoa tem, a possibilidade dela mudar a sua realidade. E muitas vezes aquela pessoa não valoriza todo o processo ou não entende todo o processo. Para você, consequentemente, mudar de realidade, então você tem que entender um pouco sobre questões ligadas a erros. Como assim? Para você ter domínio de muitas ferramentas na sua vida, por exemplo, eu vou aqui trazer um exemplo mais palpável. Vamos supor que você iniciou um curso de graduação, ou um curso livre, ou um curso técnico, ou então você contratou um professor para então ele dar aulas particulares durante um determinado tempo, durante alguns anos, porque você quer adquirir alguma habilidade nova. E aí o que acontece? É cansativo, custa dinheiro e custa a moeda que é mais cara, que é o tempo. Porém, muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas acham que simplesmente, quando eu falo as pessoas, eu não estou generalizando,
é importante colocar esse ponto. As pessoas, né, no caso, que querem ficar nessa zona de conforto, consideram muito mais cômodo não lidar com questões que pode lhe gerar cansaço, que consequentemente lhe gera dúvida, né? Porque assim, se você está estudando, consequentemente você vai entrar em projetos, vai criar projetos que você vai errar. Você vai fazendo uma determinada quantidade de exercícios até você chegar num ponto que em algum momento você vai acertar. Também existem diversos estudos, né? Isso no caso tem até números, né? Eu acredito que é tanto na área da neurociência, enfim, pessoas que trabalham produzindo ciência, né? Enfim, tanto em questões qualitativas como quantitativas, né? Artigos científicos, né? Na literatura médica e científica e neurocientífica, que para você, por exemplo, ser especialista em qualquer tipo de área, você tem que tirar 10 mil horas da sua vida e se dedicar àquela determinada habilidade. Então, muitas vezes não é sobre o ato de você ter dinheiro, é sobre o ato de, consequentemente, você entender o que você mais gosta de fazer, o que te dá força, o que em meio ao cansaço você vai continuar fazendo porque você acredita, porque você sabe que se você fizer, você vai conseguir ter uma sustentabilidade no sentido de sustentar, né, todos os prós e os contras, né, daquela sensação, né, daquela atividade que lhe faz sentir viva, que faz você se sentir vivo, né, e consequentemente que você entende que como é uma atividade que você acredita, então consequentemente você pode levar a sua vida, você poderia levar a sua vida toda, mesmo com as dificuldades, porque em algum momento você sabe que você vai acertar e consequentemente você vai crescer. Então, eu acredito que a carta do mago, nesses contextos ligados a aperfeiçoamento, né, na jornada do herói, eu acredito que é muito interessante você ver que, assim, é muito complicado, é muito difícil, haverá muitos percalços, mas se você entrar em conexão com o seu eu, com as suas camadas mais densas e profundas, você vai encontrar respostas que você buscava, não necessariamente da forma que você gostaria de, enfim, ter aquele contato, porque é muito difícil quando a gente descobre informações nossas que doem lá no nosso íntimo, mas que a gente, lidando com essas questões, a gente consequentemente vai encontrar um lado mais solar da gente. E consequentemente a gente vai ter mais autodomínio dessas ferramentas que nós temos, né? Tanto daquelas ferramentas que nós já temos, ferramentas, no caso eu falo habilidades, com facilidade, como outras habilidades que estavam ali escondidas, seja por uma questão de poucos recursos financeiros, pressão social, pressão da família, e que você, a partir do momento que você entende, né, que você vai ter que passar por um processo que, embora seja muito doloroso, vai lhe fazer crescer, logo em seguida você vai, com o passar do tempo, dos anos, você vai lidar de uma forma mais natural, que aquela dor vai perder o poder sobre você. Então, é muito interessante essa análise, né, arquetípica que o tarô mitológico, né, no caso, traz, é muito poderosa. E é muito interessante também, porque eu vou até ler novamente, é um ponto aqui que me chamou a atenção, né? Ele é o mensageiro da confiança dos deuses e o guia das almas do submundo. Aqui, no caso, nesse elemento, né, dessa palavra-chave submundo, me remete muito a informações as quais estão embutidas em todo o ser humano, ali no nosso inconsciente. Existem informações que são tão densas, são tão pesadas, que elas muitas vezes ficam ali guardadas para que, consequentemente, a gente possa ir lidando
com determinados tipos de informações, né? E como é que você pode acessar essas informações? Existem diversas ferramentas. Existe terapia, né, com psicólogas e psicólogos, né, terapias holísticas, né. Óbvio que também você também tem que analisar com uma certa criticidade, né, um método de trabalho, né, das pessoas às quais, né, você pretende se vincular, para que então você tenha um tratamento terapêutico que seja muito contemplativo, muito humano, e também que você saiba lidando com determinados tipos de questões, mas também com a consciência, né, de que terapia nem sempre tem que ser leve. Eu acho que espero não ser uma pessoa que seja cancelada por esse motivo, mas eu acho que a terapia que traz eficácia, né, ela lhe traz muitos atravessamentos, né? Até para você conseguir lidar com questões dessas da sua vida, você também tem que entender que existem muitas informações que estão ali no teu inconsciente, que você não está lembrando, que você não está tendo acesso, que podem ser doloridas, né? E que você pode ter momentos de tristeza, mas que você tem que saber administrar isso, né, dentro de você. E você, consequentemente, né, pode ir tendo uma maior força interna, né, mentalmente falando, né, até para que, consequentemente, você possa ir materializando fisicamente essa força a partir do momento que você for trabalhando essas questões mentalmente, né. Outro ponto aqui que é muito interessante, né, é que, assim, aqui fala muito sobre ambivalência, né? Ele é lido como, o mago, no caso, ele é lido como trapaceiro, como ambíguo e enganador. Mas, assim, na verdade, eu acredito que pode-se ter essa leitura porque o mago, ele basicamente sabe ter domínio de si próprio. E, consequentemente, tendo domínio de si próprio, ele sabe muito bem como usar as ferramentas a favor dele. Ele, consequentemente, também deve saber impor os próprios limites. E a partir do momento que você impõe limites, sempre tem uma pessoa que, consequentemente, vai ter uma resposta, né, reativa, negativa, e, consequentemente, pode lhe colocar em escanteio. Você, consequentemente, não vai ser uma pessoa que será mais tão interessante para ela, por não estar falando coisas às quais lhe convém, por não estar agindo de uma forma a qual convém àquela pessoa, né? Mas o mago, tendo a expertise, né, lidando com os 4 elementos, né, ele é uma pessoa que é um agente administrador da própria vida. Ele faz a gestão da própria vida, seja em termos financeiros, espirituais, emocionais. Ele também tem ali a inteligência de entender momentos que ele tem que ser humilde, entender que, aqui eu vou aprender, aqui no caso eu sou autoridade e, consequentemente, eu tenho que saber como me colocar, como comunicar, né, alguma informação até que eu não gosto. Porque muitas vezes você pode até magoar uma pessoa, não é nem pelo que você fala, é pelo ato de como você fala, como você coloca determinada informação para uma pessoa. Então, consequentemente, o mago, ele tem essa ambivalência nesse sentido, porque realmente ele sabe como se posicionar e utilizar todas essas ferramentas, né? E é muito interessante também que aqui você percebe que durante a leitura, a desenvoltura da leitura, consequentemente, eu vou ler novamente esse ponto. Ainda bebê, Hermes engatinhou para fora do seu berço e roubou um rebanho. E, consequentemente, ainda bebê, Hermes engatinhou para fora de seu berço e roubou um rebanho de gado de seu irmão Apolo, Deus Sol. Para enganar Apolo, ele vestiu sandálias ao revés, para que o deus irado procurasse o culpado na direção errada. Quando Apolo confrontou para saber quem havia roubado seu gado, Hermes presenteou-o com uma lira que havia feito da carapaça de uma tartaruga.
Hermes elogiou seu irmão com um discurso astuto, mas melífluo, dizendo-lhe que o presente era para honrar o seu maravilhoso dom musical. O deus Sol ficou tão orgulhoso que se esqueceu do gado e até presenteou Hermes com o dom da adivinhação. Com isso, Hermes tornou-se o mestre dos 4 elementos. Ou seja, esse ponto aqui pode gerar diversos tipos de interpretação. Porém, o que acontece? Eu acredito que, mediante a forma como é colocado, Hermes ele roubou, né, um rebanho de gado do irmão dele, no caso Apolo, que é o deus Sol. Porém, consequentemente, como uma forma de buscar, do modo dele, fazer uma equivalência energética, ele, através de atitudes, mediante o confronto de Apolo, né, Hermes, no caso, buscou presenteá-lo, né, como uma forma que ele encontrava ali, tendo como base os recursos dele, pedir desculpas e, consequentemente, trazer, né, um acalento, um bom sentimento para o seu irmão, que, consequentemente, através de um ato de presenteamento, mostrou-se disponível para fazer as pazes. Então, o que acontece? Houve ali uma espécie de bandeira branca, e esse ato, né, essa forma de comunicação, né, você pode observar que acontece muitas vezes em discussões, né, nas redes sociais simbolicamente, né, ou através de uma linguagem muito específica que, por exemplo, você observa até nas redes sociais, né, celebridades, uma discute com a outra, mas, enfim, tem formas específicas de pedir desculpa, né, de, consequentemente, mostrar que se importa com aquela pessoa, né. Pessoas também, enfim, que não são figuras públicas, né, tem formas específicas de dizer que tem um sentimento de amor por aquela pessoa, que se importa com aquela pessoa sem utilizar palavras, né? Talvez por algum bloqueio, alguma questão dela, mas aquela pessoa vai e, consequentemente, fornece algum presente, alguma comida, alguma questão, alguma experiência que para aquela pessoa é importante e que faz aquela pessoa sorrir. Então, existe uma comunicação que ela é bem colocada, ela é bem pensada, ela é bem analisada e que elementos como também a própria consideração são válidos, né, são validados, né? Então, o mago ele também tem essa perspicácia de analisar esses detalhes, esses pormenores e, consequentemente, entender que detalhes importam, né? E, assim, quando você vai olhar, por exemplo, para a carta do mago, você percebe que, assim, o cálice ali representa o cálice da sorte, né? Especificamente no amor, né? Porque, assim, o Hermes, em algumas leituras mitológicas, ele, consequentemente, é associado, né, a essa energia, no caso, de amor, né, de afeto, né, afeto, no caso, assuntos do coração. A espada, no caso, representa o elemento do ar, né? E, consequentemente, a sacola de pentáculos, né, representa o ouro, né? Porque ali as moedas, no caso, geralmente tem a estrela de Davi e, consequentemente, tem toda essa associação simbólica, né, à prosperidade e fartura, né? O caducel, no caso, que é a sua varinha mágica, né, ela é enrolada por 2 serpentes que representam as polaridades, o bem e o mal, o macho e fêmea, a escuridão e a luz. No caso, trazendo novamente essa questão da ambivalência. E é muito interessante que a forma como essas cobras elas estão entrelaçadas é um símbolo que, inclusive, é muito utilizado na medicina, né? Se eu não me engano, são elementos que fazem parte, né, do símbolo, né, da medicina, né, que também é um elemento assim muito rico para estudo, porque a própria medicina ela é um agente de transformação,
né, ela lida ali diretamente com transmutação energética, né? Só que no nosso mundo, né, no nosso plano de um modo palpável, né? E que, enfim, toca em muitas camadas, muitas realidades, muitas dores, muitas alegrias de diversas pessoas que ali estão exercendo a medicina ou então que estão precisando dos serviços, né, dessa profissão, né, dessa área que é tão potente, tão rica e tão necessária. Tudo bem? Então, esse é o meu primeiro vídeo referente a essa carta. Provavelmente, eu não sei, não prometo, mas enfim, talvez eu faça algum vídeo novamente falando um pouco sobre essa carta, que é tão bonita, é tão rica, é tão poderosa, né, em termos de significância e também de estudo, ok? Espero que todo mundo tenha gostado desse conteúdo que eu fiz, referente à leitura e às observações que aqui coloquei, tudo bem? E é isso, uma ótima semana para todo mundo e até breve.